Você sabia que o agar, uma alga marinha, é um dos principais ingredientes para meios de cultura em laboratórios? Os meios de cultura são usados para o crescimento e isolamento de bactérias e fungos. Além disso, você sabia que quem teve a ideia de usar o agar foi uma mulher? O nome dela era Fanny Hess, e nós vamos contar um pouco da história dela para vocês hoje. Nasceu em Nova York em 1850 e depois foi viver na Alemanha. Angelina Fanny Hess foi uma mulher cientista que trouxe um gigantesco benefício para a microbiologia. Porém, até hoje os créditos não foram dados a ela. Robert Koch, em 1880, havia começado seus estudos acerca de bactérias, porém, não havia um meio de cultura sólido eficaz para seus estudos. Com várias tentativas, Koch percebeu que ao deixar uma batata cortada exposta, aparecem pequenas manchas na superfície. Com isso, ele teve a ideia de utilizar fatias de batata como um meio de cultura sólido a fim de obter colônias isoladas. É notório que ainda era necessário um método mais eficaz. Além de batatas, Koch realizou experimentos utilizando gelatina como meio de cultura. Esta que, por sua vez, também apresentava problemas, como o fato de derreter a 37 graus Celsius e ser degradadas por bactéria. A partir de 1881, esse cenário começa a mudar. Fanny Hess, que trabalhava como assistente de laboratório de forma não remunerada de seu marido, Walter Hess, em uma conversa com o Walter, que trabalhava com a equipe laboratorial de Koch na Alemanha, eles conversando, ela sugeriu o uso do agar-agar para um meio de cultura mais eficiente. De onde que ela descobriu, Por que ela sugeriu o agar-agar? Ela sugeriu porque ela havia aprendido com um amigo da família que já havia morado na Ásia, que colocando o agar-agar em pudins, gelatinas e substâncias gelatinosas, essas comidas, essas substâncias, elas resistiriam mais à temperatura. E isso seria de grande eficiência para os estudos de Koch, que ele estava querendo um meio de cultura mais eficiente do que as batatas. Então, o agar-agar seria um meio de cultura eficiente. Então, ela sugeriu isso ao marido dela. Com o uso do agar, Koch conseguiu identificar a bactéria Tuberculobacillus, que é a maior responsável pelos casos de tuberculose. Por isso que depois, essa bactéria ficou popularmente conhecida como bacilo de Koch. Escrevendo seu artigo da identificação dessa nova bactéria, Koch não mencionou nem a Fanny, nem a seu marido. Com o uso do agar, Koch conseguiu identificar a bactéria Tuberculobacillus, que é a maior responsável pelos casos de tuberculose. Por isso que depois, essa bactéria ficou popularmente conhecida como bacilo de Koch. Escrevendo seu artigo da identificação dessa nova bactéria, Koch não mencionou nem Fanny, nem ao marido dela. Ele apenas citou, sem muitos detalhes, como era aquele novo meio de cultura. Eles foram sendo esquecidos com o passar do tempo, e principalmente Fanny, que por ser uma mulher ainda era mais oculta da história. Como nós já sabemos, as descobertas desses cientistas eternizam eles. Então, na tentativa de eternizar Fanny Hess, alguns cientistas, historiadores e pesquisadores tentaram trocar o nome do meio de agar simples para meio de Frau Hess. Porém, não houve mudança. A história de Fanny Hess vai mostrar como há cientistas que trabalham nos laboratórios e são ignorados pela sociedade, além de levar a uma problemática maior, a representatividade feminina desde aquela época sendo mascarada pela sociedade.